Eu Sim, acho que compartilhando o olhar sistêmico, né, que tanto nos toca e nos transforma, né? Acho que compartilhar esse olhar para mim é tão gostoso, sabe? Eu preciso às vezes até me policiar, porque às vezes você está numa roda de amigos e ninguém está ali querendo saber, e você está ali falando. Então aqui que é o local, né? E é bom, muito bom estar aqui. E eu acho legal que a gente conversou essa semana, né? Para quem está chegando aqui, nós falamos justamente disso, né, Gisela? Que nós somos tão apaixonadas por esse assunto. Eu acho que a partir de um lugar que fez tão bem para nós e que a gente tem esta experiência, que a gente fica querendo falar sobre isso com todas as pessoas que chegam perto da gente, não é? Sim, porque tem uma coisa, né, Paty, que acho que a gente pode começar colocando aqui antes de entrar no tema, que é Aham. assim, eu pelo menos vejo duas esferas, né? O trabalho da constelação em si, da vivência, do presencial sendo ou não sendo online, né? Que é muito louco esse conceito, mas Sim. é verdade, é a presença. E eu vejo também a outra esfera da filosofia sistêmica, porque só de conhecê-la, só de conhecer os pilares sistêmicos, você começa a ver o mundo e a vida de outra forma. Não tem como você continuar vendo do mesmo jeito. Então, acho que tanto eu quanto você, quanto o Bruno, querido, que está aqui, que chegou, Chegou. acho que a gente tem essa vontade, né, de sempre estar trazendo esse olhar, porque muitas vezes a pessoa ainda não está no ponto de constelar, ainda nem quer, talvez isso seja tão distante como eu falei com você, que já foi um dia para mim, Uhum. né? Uma coisa tão assim, nossa, ainda não estou pronta, tenho medo, não quero. Mas só de conhecer, né, essa nova forma de olhar para os relacionamentos, para a vida, a pessoa já consegue fazer tantas mudanças. Então, acho que é isso que me encanta, sabe? Das lives, dos cursos, de tudo isso. Sim, sim, porque a gente está falando, né, de um conhecimento que pode abrir os nossos olhos para um movimento de mudança, né? E algumas mudanças que são simples do ponto de vista de, às vezes eu me dou conta de e comento assim, como é que eu não tinha me dado conta disso? Porque é simples, às vezes fazer a mudança não é tão simples, mas a gente começa a se dar conta que tudo faz sentido. E Sim. eu particularmente gosto assim, tudo eu me pergunto se aquilo faz sentido. Então, é a partir desse fazer sentido que eu consigo fazer um movimento de mudança em muitas coisas na minha vida. Então, acho que a constelação, ela traz isso pra gente. Essa postura, esse Sim. movimento, né? E, enfim, nós somos apaixonadas por isso. Sim, por esse olhar, por esse caminho. E eu traduzo de uma outra forma, né? Para mim, esse fazer sentido é aquilo que ressoa em mim, aquilo que se alinha com a minha alma, aquilo que quando eu sinto lá dentro, né, dá aquele chacoalhão, aquela aquecida e muitas coisas, né, muitas formas de olhar para o outro, para o mundo, para mim mesma, nesse caminho fizeram isso comigo. Então é realmente muito gostoso o processo. Não é fácil, né? Eu gosto sempre de dizer para todo mundo. Qualquer caminho do autoconhecimento, qualquer caminho de espiritualidade, qualquer caminho de centramento, vai ser difícil, vai requerer muita coragem, porque a gente se percebe falho, imperfeito, a gente enxerga os nossos defeitos, a gente às vezes se revolta com muitas coisas, mas isso é a parte do processo, porque ninguém muda, ninguém dá um passo, ninguém sai da paralisia, ninguém concretiza nada se continuar no mesmo lugar, com as mesmas questões, sem poder fazer diferente. Então, é a tomada de consciência, é a tomada de atitude diferente, né? Que é o que a gente vai falar sobre isso, né? Sim, sim. E acho que para a gente começar a falar sobre isso, né, de até quando a gente vai esperar, ou você vai esperar, acho que são algumas reflexões para quem está se juntando aqui e quem vai assistir depois.
que eu sinto nos movimentos, nos meus atendimentos com as pessoas que chegam por perto, e em mim, pessoalmente, o quanto às vezes é desafiador a gente partir para uma ação, a gente Sim. se movimentar, né? A gente tirar do papel, a gente tirar projetos do papel. E às vezes eu fico me perguntando por que é tão desafiador fazer isso? O que está por detrás disso, né? E hoje, inclusive, eu pensando aqui, até para trazer para a live, né? E pensei em algumas coisas interessantes. Mas eu queria que você fizesse assim, a gente pudesse começar, se fizer sentido para você, falando um pouquinho qual é a relação desse tema de agir, de se movimentar, de não esperar estar pronto com relação ao movimento sistêmico. Como é que você vê isso nesse contexto? Tá, antes de mais nada, eu quero dizer, nenhum de nós está pronto. E aquele que diz que está pronto, desconfie. Porque nós Uhum. somos uma obra em construção, nós somos aprendizes, né? Então, a gente às vezes cria, né? Ah, o dia que eu estiver pleno, o dia que eu estiver totalmente feliz, o dia que eu estiver iluminado, o dia que eu estiver seguro, né? Como se tudo isso que eu trouxe fossem estágios que a gente fosse subindo uma escada e chegando lá e lá permanecesse, né? Então a gente tem um pouco essa ilusão, a gente acredita um pouco nisso, mas não é assim a vida. Porque a vida a gente sabe que é movimento. E às vezes, quando a gente está lá, naquele lugar, naquele degrau, naquele platô, e a gente diz: nossa, agora eu estou me sentindo segura, agora eu estou me sentindo pleno, a vida te traz um teste. E Sim, aí ela sempre. traz aquele desafio. E você já se questiona. A primeira coisa que você faz é se questionar: puxa vida, será que eu estava seguro? Será que realmente eu deveria estar aqui? Será que eu deveria estar trabalhando com isso, fazendo isso? Enfim, a gente começa a se questionar porque a vida é essa sucessão de testes para justamente a gente perceber se a gente está no propósito, se a gente está no caminho e se a gente realmente vai continuar escolhendo isso, né? E eu acho que em todas as áreas é isso. Então, vamos fazer um paralelo com o casamento, que não tem exatamente a mesma ótica, mas assim, todos os dias a gente tem que escolher permanecer. Isso é a verdade, né? Então, assim, é uma escolha. E a vida traz esses desafios. Então, muitas vezes eu já me questionei, tenho certeza que você já se questionou, porque a gente fica nisso. Será que eu vou chegar naquele ponto onde eu vou me sentir tão segura, tão cheia do conhecimento, tão que aí eu vou fluir? O que eu percebo, né, é que não é assim. E aí eu trago aqui uma fala do mestre, querido mestre Renato Bertatti, né? Aí, bem aplicada para as constelações, né? Quando ele está no curso de formação e ele está ensinando e tudo mais. E ele diz: é importante adquirir o conhecimento, é importante se trabalhar, porque uma pessoa que vai trabalhar com os outros precisa primeiro se trabalhar, é claro, qualquer terapeuta, isso é a premissa. Mas chega uma hora em que você precisa começar a se colocar como instrumento e compartilhar aquilo que hoje você tem. E a sua Uhum. água vai ser um pouco suja, não vai ser límpida, mas essa água suja vai ajudar outras pessoas que precisam só dessa água, né? É uma metáfora, é claro que é uma metáfora, mas às vezes a gente tem que sair daquela mentalidade, né? E claro, quero colocar aqui, gente, que é muito importante estudar, se formar, preencher todos os requisitos necessários, formais de uma profissão, é claro que é. Mas o que a gente está falando aqui, e o papo hoje não é sobre isso. O papo é: você estudou, você fez, você adquiriu conhecimento, está fazendo 35 cursos a mais e você ainda não se sente pronto, né? Ainda não Sim. consegue dar um passo. O que está faltando, né? E aí, Paty, respondendo a sua pergunta sobre o movimento sistêmico, sobre esse olhar, eu sinto que é um gesto, é um ato de coragem de acreditar e aceitar e fluir.
Porque a gente pensa que a gente tem o controle de tudo, né? Por mais que a gente veja nos jornais um monte de tragédia e a gente pare e pense, puxa a vida é agora, a gente não tem o controle. No fundo, no fundo, no fundo, a gente sempre volta para essa crença de que a gente tem o controle de tudo. E a gente se frustra quando tudo sai do controle. E aí eu acho que entra esse olhar sistêmico, que a hora que tudo sai do controle e a hora que vem que tudo dá errado, e ontem foi um dia que em alguns momentos tudo começou a dar errado. Na mesma hora, a forma como você reage a isso, ainda que a primeira reação seja reativa e seja de explosão, você automaticamente para, se centra e pensa, opa, peraí, isso aqui nada está fora do contexto. Tudo. Então a gente começa a olhar essa coisa do Acho que controle e da deu uma travadinha, Gi, mas agora voltou. Agora voltou? E a gente começa a olhar essa coisa do controle, essa coisa de fluir, essa coisa da entrega. acho que travou. Vocês me ouvem bem? Só sinalizem aqui para mim. Eu acho que é a internet da Gi. Só podem me sinalizar se vocês me ouvem bem. Vamos ver se vai aqui. A Gi deve estar entrando aqui de novo. Obrigada, Andréia. Obrigada, Bruno, por responder aqui. Oi, Gi, acho que é a sua mesmo, porque o pessoal comentou que estava me ouvindo, mas você Ai, ficou travada. Paty, eu não sei, olha, eu não entendo muito de astrologia, mas dizem que quando o Mercúrio está retrógrado dá esses problemas. Eu não sei se ele está retrógrado. Eu acho que não tá mais, Gi. Mas eu não sei o que está acontecendo, porque eu caí também na live de segunda-feira, caí de novo agora, mas agora estou no 4G. Vamos Tá bom, torcer para que eu siga aqui, né? fica tranquila. Mas eu nem sei o Você que estava você falando do ouviu. controle, que a gente tem essa ilusão de que tem o controle quando as coisas começam a sair fora do controle, que ontem foi um dia que com você aconteceu isso. Sim, e aí, quando você. E aí, fazendo o paralelo, né? Nesse novo olhar de como você abordar dessa outra forma, quando você consegue entender verdadeiramente lá dentro que você não tem esse controle e que tudo aquilo que surge, tudo aquilo que vai aparecendo é tão importante quanto aquela metade do dia que estava dando tão certo, você começa a se abrir e olhar de outra forma, né? Então, eu acho que o paralelo maior é isso. Então, você começa a olhar para essa sua paralisia, para essa sua dificuldade de dar o passo, para essa sua necessidade de controlar tudo e de estar plenamente preparado. E aí você percebe na mesma hora. Você está me ouvindo, Paty? Sim, super, tô. Então tá, você me avisa se eu travar de Aviso? novo. E Avisa. aí você percebe, né, que você é luz e você é sombra. Então você Uhum. tem o conteúdo, um conteúdo para passar, você tem algo para trazer para o coletivo, você tem algo dentro do seu propósito para compartilhar e que outros precisam, e que talvez isso não seja desse tamanho e nem seja desse, mas isso existe. Então você começa a integrar também isso, e aí você vai olhar para a sua dificuldade, sim, ainda tenho dificuldade com isso, com aquilo. Quer dizer, tem pessoas, por exemplo, que travam nessa coisa do online, nessa coisa da exposição, do vídeo, né? É Sim. difícil sair da zona do conforto. Para mim, eu confesso que foi mais tranquilo, mas o primeiro passo foi mais difícil, né? O primeiro, assim, você fala, puxa vida, né? É uma exposição, mas você também integra, tá bom, eu tenho essa ou aquela dificuldade, mas ela agora vai fazer parte de tudo isso e eu vou entregar o que eu consigo, o que eu posso, né? Eu vou Sim. fazer aquilo que eu dou conta neste momento, me coloco como instrumento de algo maior, me coloco a serviço do coletivo, porque a gente sabe, né,
que o nosso propósito, que a nossa missão de vida, missão espiritual, tudo isso passa por essa necessidade do coletivo. Sim, e você falando, né, dessa questão do que você tem é suficiente, eu acho que dois pontos que fizeram com que eu fizesse vários movimentos. Esta consciência de que o que a gente tem, os recursos internos que a gente tem, é o suficiente, principalmente para aquilo que chega para nós. Então, eu Sim, parto desse princípio que todo mundo que chega aqui comigo, seja para o meu trabalho, seja relacionamento, seja alguém que vem pedir uma ajuda, eu dou conta de oferecer o que eu tenho. Então, eu acho isso. E também essa questão de que é muito maior do que eu. Então, quando a gente tira essa questão de, por exemplo, né, essa questão das redes aqui, da gente estar aqui e abre a tela e está falando com várias pessoas, não é sobre nós, é sobre a mensagem, é sobre o servir, é sobre o que o outro muitas vezes. Quantas vezes, né, Gi, a gente sai de uma live, a gente sai de um post, alguém vem, escreve pra gente ou fala: olha, era isso que eu sim. estava precisando ouvir nesse momento, né? E como E isso, é lindo ver esse movimento, né, Paty? sim, sim. Então eu acho que esses dois pontos foram fatores importantes para que eu me movimentasse. E acho que para as pessoas que estão aqui, essa reflexão de que você sim tem recursos importantes aí dentro já, construídos aí dentro. Eu costumo dizer que muitos deles vieram na bagagem original, no DNA. Outros nós construímos com os nossos mestres, com a nossa família, com as nossas, enfim, a nossa vida. Então tem muita coisa aí dentro para colocar para fora, seja em qual âmbito da vida for, né? Sim, e eu acredito que quando a gente é muito transparente, a gente está muito alinhado com a nossa essência e a gente compartilha aquilo que vai dentro, muitas vezes não só aquilo que você tem de bom para compartilhar, mas quando você compartilha também uma dificuldade, você humaniza, você vem para o mesmo nível do outro. Você traz isso e aí você abre a janela para o outro também te falar algo, abre uma porta de comunicação, você cria uma ponte. Então, eu acho que a maior mensagem é entender que nós não estamos no controle de nada. Nós temos sim um controle, a forma como encaramos a vida, a forma como reagimos àquilo que ela nos traz. Agora, as oportunidades que vão surgindo, os convites, quantos convites vão surgindo e você diz, nossa, mas será? Só que você tem que pensar aquilo, se essa pessoa me chamou, existe algo ali. Se essas pessoas vieram me ouvir, se essas pessoas quiseram saber algo, eu tenho esse algo para dar para essas pessoas, talvez eu não tenha para aquelas. E tudo bem, e Sim. a gente aprende muito isso, né? Cada cliente vai encontrar o constelador certo, né? Cada cliente vai encontrar o profissional certo, porque é também uma atração, né? Atração dos campos, uma atração dos sistemas, de muitas coisas, é um alinhamento aí. Então, eu acho que quando a gente começa a entender toda essa estrutura e você sai daquele olhar, né, micro, vai para o macro, amplia e você vê, nossa, isso é só um pontinho da minha caminhada que é enorme. Então, você se entrega, você fala, ok, eu me abro e sigo fluindo, né? Então, eu Exato. acho que é isso, assim. Sim, sim. E é interessante porque eu falo muito sobre propósito. E eu percebo que às vezes as pessoas ficam angustiadas, que elas falam assim: eu não sei qual é o meu propósito, como é que eu faço para descobrir o meu propósito? E eu sempre falo: se joga na vida, comece a caminhar na vida. O que que significa isso? Se abra para a vida. Porque quando você se abre em receber o que vem chegando para você, neste caminho você vai se descobrindo, você vai se conectando, você vai entendendo o que faz sentido para você,
o que se adere a você, o que não faz sentido para você. E muito do nosso propósito, da nossa missão, da nossa entrega aqui, está relacionado a isso, ao que chega e a gente percebe, não, isso não faz sentido para mim. Eu não sinto o meu coração vibrar por isso aqui. Meu coração não bate forte por isso aqui, né? E só que a Sim, gente precisa estar aberto, porque eu percebo que às vezes as oportunidades estão batendo na nossa porta, mas a gente não abre a porta. é Então, verdade. né? É verdade, então, é essa consciência, né? Então, a gente muitas vezes nem consegue perceber essas oportunidades, e aí vem um passo anterior. Muitas vezes a gente não sabe o que a gente quer, a gente não sabe o que a gente gosta, a gente está tão desacostumado de perceber essa sutileza, né? Do coração aquecer, da energia surgir, essa sutileza, né? Da alma se manifestando e dizendo: opa, esse é um caminho legal, isso aqui te dá uma energia, te conecta à vida, isso te faz se sentir bem. A gente está tão desligado disso, porque a gente foi muito mais para fora do que para dentro, que às vezes a gente realmente não percebe. E aí fica tudo misturado. E a vida traz esses testes, é claro que traz alguns convites para te levar para esse fluxo, né? Para essa comunhão com todos os seus lados, mas também traz outros que são para vocês perceber aquilo que você não quer. Então, Sim. isso eu não quero, isso não me faz bem. Só que se a gente não se conhece, aí vem de novo, a gente cai no lugar comum do autoconhecimento, porque é a verdade. Se a gente não se conhece, a gente não sabe o que a gente gosta e não gosta, a gente nem percebe o que o corpo está mostrando, né? Eu já estive nesse lugar por um tempo, onde eu mergulhei tanto na maternidade, muitas mulheres, né, acontece exatamente isso, e eu colocava todo mundo, né, antes de mim. Então, eram os filhos, era o marido, era a casa, era tudo isso. Tudo vinha em primeiro lugar. E naquela roda viva, naquela correria, naquele estresse, naquela. Que você não para pensar, você simplesmente age, vai, vai, vai. E aí chegava momentos que, de repente, aqueles poucos momentos que sobram livres, né? Que eu olhava e falava assim: bem, eu não sei o que fazer com esse tempo livre, eu não sei o que eu gosto mais, porque eu já não sou a pessoa que eu era quando eu tive o primeiro filho. Eu já não sou a pessoa que eu era quando eu casei. E eu não sei o que essa pessoa que eu sou agora gosta. Eu não sei o que essa pessoa que eu sou agora pensa. Então, por isso que sempre a gente vai para o autoconhecimento, em qualquer fase da vida, em qualquer etapa, porque hoje eu não sou a pessoa que eu fui ontem. Sim, E como eu vou saber o que que essa pessoa quer? Se eu não estou antenada, ancorada, prestando atenção, se eu fujo disso, se eu vou para fora e falo, ai, não quero saber disso, isso dá muito trabalho, isso dói demais. Então, assim, é difícil, começa por aí, né? Mas tem uma frase também interessante, né, assim, da Cláudia Boatti, eu não fiz a formação com ela, mas eu já ouvi, né, ela falar isso em um encontro, e ela diz sim, com medo, mas sim. Sim, com raiva, mas sim. É o sim para a vida, é o sim para o movimento, porque se eu fico só no não, eu paraliso. paraliso. Aí eu não consigo aceitar nada, eu não dou um passo, eu nem enxergo a proposta do trabalho, eu não enxergo que aquele amigo, né, tá ali oferecendo um novo caminho, eu não enxergo nada. Exatamente, Gi. A gente acaba indo para um processo de se fechar dentro de uma bolha, né? Muitas vezes, Sim, né? E hoje a reflexão que eu estava fazendo nesse sentido, que eu acho que uma das coisas que às vezes nos paralisa está relacionado ao quanto nós somos críticos com a gente mesmo, sim, né? O quanto a gente se julga, né? sim. E acho que isso é uma coisa que paralisa muitos de nós, né? Então, eu acho muito interessante todos os movimentos que eu já participei com você e que a gente faz desse acolhimento,
Porque quantas vezes nós somos muito amigos dos nossos amigos, nós acolhemos muito bem as pessoas que chegam pra gente, mas a gente não tem o hábito, e eu acho que a gente não aprendeu a se acolher, né? E Sim. aí, como a gente não se acolhe, como a gente não olha que todos nós temos sombras, temos luz, todos nós acertamos e erramos, vamos evoluindo nesse processo de acerto e erro, como é que a gente se acolhe quando algo não funciona, quando algo não dá certo? E não tomar isso como uma referência para parar de agir, né? De não ter dado Sim. certo uma vez, e aí a gente às vezes assume que não vai dar de novo. Então eu pensei isso, eu senti hoje isso, dessa questão da crítica e do julgamento. Eu já fui muito crítica comigo e eu me policio muito. Sim, eu também. Acho que todos nós, né? Acho que, inclusive, todos que trabalhamos como terapeutas, psicólogos, que estamos nessa área, né? Eu acho que já houve uma fase anterior onde a gente realmente tinha essa autocrítica, essa autopunição, e aí vem essa busca pela cura, essa busca por esse caminho, por se entender melhor. E o que eu sinto quando você fala é assim. Me vem, né, muito claro. Nós, quando estamos conversando com um amigo e o amigo tá ali, não percebe o seu valor, é tão fácil para a gente enxergar tudo que ele tem de bom, né? Os Sim. dons, os talentos. E a gente fala, puxa, mas você faz isso tão bem, você faz aquilo tão bem. E na hora que é com a gente, justamente porque a gente fala, faz muito bem e faz tão fácil, a gente não valoriza Exato, e não reconhece. Então a exato. pessoa às vezes vem e fala uma coisa tão boba que você nem imagina, sei lá, nossa, você, não sei, você consegue falar de um jeito positivo. E aí você fala, ué, mas qual que é o outro jeito? Porque é algo tão natural, entendeu? E aí é esse processo de começar a olhar, abandonar um pouco, né? Essa, essa dureza com a gente e perceber o que, que eu faço, né, bom, faço bem, que eu gosto, né? E começar a deixar isso fluir, porque a gente com o outro faz isso assim de um jeito fantástico. E a gente quando vai olhar para a gente, vem essa autocrítica. E aqui eu queria trazer uma reflexão interessante, né? Olhe para a inveja. Todos vocês que estão aqui nos ouvindo. Nossa, mas que estranho. Inveja. Todos nós já sentimos ou vamos sentir. Inveja é algo da natureza humana. E o que que ela mostra? Qual que é o lado bom da inveja? Porque tem um lado terrível. Claro que tem um lado terrível. Ela nos deixa pesados, numa vibração péssima, tudo isso. Mas ela sinaliza algo que você vê no outro que você gostaria e que muito provavelmente você conseguiria sim obter, mas que você não teve coragem de colocar em prática. Essa foi uma lição muito grande nesse caminho sistêmico, Que porque legal. realmente é assim. É realmente. Então preste atenção às pessoas que você inveja, mesmo que seja aquela invejinha micro que você fala, puxa, eu vi aquilo, nem quero ver mais, sabe? Passei, eu mudei Sim. no feed porque eu não quero ver aquela pessoa fazendo aquilo. Para pensar. O que que essa pessoa tem que você sabe que você também poderia fazer, que você também conseguiria, mas você ainda não teve a coragem de colocar em prática? Usa isso, canaliza isso para sair da paralisia, né? Esse é eu acho que é uma boa reflexão, um bom teste, assim, ó, Eu né? adorei essa reflexão, Gi. Essa reflexão eu ainda não tinha feito. Da inveja, eu não tinha feito. É É muito boa a isso. reflexão, é isso. Assim como a raiva, né? Da raiva eu já fiz, a raiva já me pôs em movimento. Aquele, Sim. mas o movimento positivo, no sentido de chega, agora eu vou para ação. Chega, agora eu vou me movimentar. Já deu. Sabe aquela Já força deu. de impulsionar? Então acho que é bem isso, olhar para essas questões, seja de raiva, inveja, e o que que eu tiro de proveito disso? Como eu Sim. uso isso a meu favor, né? Porque geralmente a gente se envergonha, né? A gente se sente Sim, envergonhado, a gente fica chateado, a gente. Aí começa a autopunição, autocrítica, a gente fala, puxa vida, como que eu posso estar julgando, como que eu posso estar fazendo tudo isso?
para, pensa, por quê? Né? De onde vem? O que que naquela pessoa desperta em mim? O que que eu gostaria de fazer igual, né? E transforma isso para o lado positivo. E aí fala, tudo bem, eu ainda sinto isso. Eu não entendo, eu não gostaria, mas eu digo sim, eu aceito que eu ainda sinto isso. E eu aceito que essa inveja faz parte da minha natureza humana, faz parte da minha sombra e eu abraço essa parte da minha sombra. Eu abraço essa inveja e eu canalizo isso para mover, para entrar em ação. Do meu jeito, não precisa ser do jeito do outro, porque isso, às vezes, né, Paty? Porque às vezes a gente olha assim, uma pessoa, sei lá, vamos colocar essa questão do falar em público, né? Então, Sim, às vezes a pessoa, puxa a vida, vê uma lá falando e fazendo isso, fazendo live, fazendo aquilo, e a pessoa fala, ai, não, essa pessoa tem o tempo inteiro no meu feed, né? Quer dizer, ai, essa pessoa se exibe demais. Mas no fundo, você sente que ali tem uma coisinha. Então se pergunta, será que eu queria ter pelo menos um pouquinho da coragem dessa pessoa de se expor, né? De me expor? E aí você não precisa passar a fazer live todo dia e fazer, mas um pequeno passo. Então acho que eu vou me arriscar a fazer tal coisa que já está nessa linha. E vou aceitar, vou abraçar essa parte da minha sombra, vou olhar para mim com mais gentileza, vou deixar com a pessoa que é dela, vou perceber que não tem nada a ver com ela, e aí mudo meu olhar para ela. Eu começo a aceitar melhor e falo, tudo bem, ela está no caminho dela, ela está fazendo o que é certo para ela. Quem sou eu para julgar o que é certo e errado? Então, tudo isso, você vê, de uma coisa tão ruim como a inveja, te traz para um lugar de uma vibração tão boa e tão sim, proativa, né? E tão amorosa. sim. E de um movimento, de repente, para você próprio, né? De Sim, fazer, de dar esse sim, passo, né, Gi? E aí você exatamente. falando isso, eu senti um outro ponto aqui com relação ao teu comentário, que é o quanto às vezes a gente se compara com o outro. E por que que às vezes é tão difícil fazer esse movimento? Porque ao se comparar com o outro, nós somos seres únicos, Sim, exclusivos, ninguém igual, né? totalmente. Eu costumo dizer que mesmo quem nasce de uma gestação de gêmeos são completamente diferentes, né? E, e como é que a gente vai comparar alguém para tentar fazer igual ou ser igual? E aí, este comparar para tentar fazer dessa forma, eu lembrei da nossa conversa essa semana de fazer o que está ali no script, sabe? E isso já Uhum. nos paralisa. Imagina quando você Sim, tenta se comparar para fazer igual a alguém. sim, porque não se trata, e foi ótimo você trazer isso, porque aí, linkando com o que eu falei, não é fazer igual, é fazer o mesmo movimento, um movimento similar que eu gostaria, que eu vejo no outro, mas do meu jeito. Porque se eu tento copiar a cópia nunca funciona. Nunca, nunca. É, uma hora o castelinho de areia cai, né? Então, como você disse, nós temos qualidades, capacidades únicas. Então, se eu imprimo a minha forma, isso flui. Se eu copio, isso me paralisa, né? E cada um tem um jeito. Então, o próprio Bruno está aqui, meu querido parceiro no Projeto Constelar. Eu brinco muito com ele. Eu falo, Bruno, as suas metáforas são só suas. Porque, assim, eu jamais conseguiria explicar com as metáforas lindas e maravilhosas que ele traz. Eu falo, então, usa, né? Porque é o seu jeito de se comunicar. Eu já tenho outro jeito. E eu acho que é isso que dá tão certo na nossa parceria e dá tão certo, assim, nas nossas, em todos os nossos projetos. Porque a gente respeita muito o jeito de cada um, né? E o complemento. Então, é um pouco isso. A gente tentar fazer igual não funciona e é o que você disse, paralisa. E a Paty está contando porque eu gosto de fluir, né? Eu gosto de ficar assim, deixar vir. Eu não planejo nada para a live. Não planejei nada para essa live. Eu vou falando, eu vou sentindo, a gente sente o campo, a gente vai fluindo. E quando eu tenho alguma coisa que eu preciso decorar e falar ali, é muito difícil para mim, porque eu consigo, eu decoro, eu falo, mas é diferente, vem de outro lugar. E às vezes isso me dá umas paralisadas ali naquele momento. Então,
é importante reconhecer isso para saber, ok, eu fluo melhor sem ter o script. E tá tudo bem assim. Tem pessoas que fluem melhor tendo. E que bom que existe essa variedade, né? Sim, 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 exatamente. E não tem certo e nem errado. Tá tudo bem, Tá cada tudo um do bem. seu jeito, né? E então Ô, Paty, eu queria só trazer uma coisa que eu lembrei agora, porque é a segunda vez e eu esqueço, né? Já sim. dentro da coisa do fluir. Eu queria falar sobre sincronicidade. Uhum, Antes de eu chegar nesse caminho, quando eu era um pouco mais cética, né, e estava fechada para olhar, e estava ali na vida, né, na correria, como eu era um ratinho ali correndo, né, naquela, sabe, nos laboratórios, sufocada, cansada. Eu não prestava atenção nos sinais do universo e nem acreditava nisso. Eu lembro a primeira vez que eu li um livro falando sobre o poder de atração da mente. Aquilo foi assim para mim, porque era um livro que dava uma receita. Olha, escreve tal, escreve o que você quer, faz assim, faz o ritual. E eu uhum, fiz e foi impressionante, assim, porque algumas coisas realmente deram muito certo. Eu falei, nossa, então foi o comecinho, né, de me chegar assim nesse universo. Hoje eu tenho plena consciência de que tudo é assim. E é impressionante, porque às vezes você fica mais atento e fala, poxa vida, que movimento é esse? Tudo parou na minha vida. Que estranho, né? E antes eu ficaria torturada. E aí agora eu paro, penso assim, então é porque vem algo diferente, vou me abrir. Mas ao mesmo tempo que eu me abro, eu não fico parada. Eu jogo para o universo, né, da minha forma, dentro da minha espiritualidade, e eu digo, eu estou pronta, eu quero muito isso. E eu nomeio para mim mesmo o que eu quero. Às vezes eu uhum. posso não saber exatamente como eu quero, mas eu sei o que eu quero. Então vamos supor, eu quero muito trabalhar, atrair pessoas que a quem eu possa ajudar, a quem eu possa servir. Então vamos supor uma coisa mais genérica. E aí o universo vai trazendo as coisas, as sincronicidades. Então vem uma pessoa, fala uma coisa para você. De repente outra pessoa te liga. E assim vai. E eu cada vez mais vejo como nós temos verdadeiramente esse poder de atração. E eu já li um estudo que diz: o da mente é X, o do coração é 5.000x. Então, assim, é uma coisa Sim, muito maior. E aí, hoje, eu não faço só pensar, eu penso e sinto isso. Eu sinto como se estivesse acontecendo. E isso vai trazendo uma energia tão forte. Então, eu queria deixar aqui para quem estiver ouvindo, de uma pessoa que antes não acreditava nisso, porque eu acho importante trazer isso, o quanto que hoje eu me surpreendo. Porque é assustador. Você fala assim, gente, tem alguém me ouvindo. Tem alguém. Que bom é, que tem alguém me ouvindo, né? sim, sim. Eu costumo trazer muito isso do coração para tudo, porque eu assisti há um tempo atrás, eu fiz um curso que era justamente o quanto o nosso coração, eu não sei se você sabe, as pessoas que estão aqui, quando vai acontecer alguma coisa com a gente, seja positivo ou não, o nosso coração recebe o estímulo antes do cérebro. Então, quando nós passamos por uma situação de susto ou uma situação de um momento muito feliz, muito alegre, o que acontece? O nosso coração recebe antes. E aí, o movimento do coração é que vai para o cérebro, não é o contrário. E quando eu vi isso, eu me dei conta do poder que tem o coração. Sim. Então, tudo aquilo que a gente deseja e que a gente realmente canaliza e sente no corpo e se abre genuinamente, Gisela, é batata. É fantástico. Olha, eu não li a respeito, mas empiricamente, pela minha experiência, eu sinto isso. É muito engraçado, assim. Quando você começa a olhar para o corpo, né? E eu não tinha esse hábito de perceber. E aí você vai cada vez mais apurando, né? Você vai percebendo as mínimas oscilações, né? Um tremorzinho aqui, um negocinho ali, você fala, opa, você começa a perceber esse instrumento maravilhoso que a gente tem. E Sim, hoje eu olho para trás, eu vejo épocas da minha vida que eu ia em ambientes muito pesados e eu via que aquilo mexia comigo e eu não tinha o menor conhecimento dessa questão energética, dessa questão
né, do quanto que o nosso corpo está ali manifestando que aquilo está fazendo bem ou mal, enfim. E aí, com todo esse caminho sistêmico, trabalhando com energia, trabalhando com tudo isso, né? Depois do primeiro susto que eu contei para a Paty esses dias, e eu também gosto de contar, a primeira vez que eu entrei nas constelações e as pessoas me chamavam e eu ia me entregando e eu falava, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo, eu ia me assustando. Eu cheguei em casa depois de participar de 6 constelações super assustada. Eu falava, eu não sei o que é isso. Eu não sei, eu estou com medo. E eu falei, mas como eu sou corajosa, eu vou lá descobrir. E me matriculei e o resto é história. Mas eu tinha suprimido de tal jeito a minha sensibilidade, essa percepção corporal, esse olhar para as mínimas coisas, que a hora que veio foi assim, quebrou a porteira e abriu. Uma coisa assim absurda, né? Eu lembro que esse começo foi realmente muito intenso. E hoje, cada dia mais eu percebo. Então, isso que você me fala é muito interessante, porque eu nunca li a respeito, mas eu sinto isso. Eu já sinto uma coisinha e depois vem. Então, assim, você começa a prestar atenção e você começa a ver como o nosso corpo é o nosso templo sagrado, como ele realmente é o nosso amigo para tudo. Sim, ele é um grande mensageiro de tudo, né? Ele nos diz, sem falar palavras, olha para mim, olha para isso, né? Sim. Então, é incrível isso. E a nossa própria conexão, né, Gi? A gente falou muito disso, eu acho que o que que nos conecta? Eu sempre, assim, recentemente eu me dei mais conta de que eu gosto de fazer as coisas com muita fluidez. Que tudo aquilo que me coloca num quadrado ou num Uma profile, caixinha. numa Uma caixinha, caixinha. eu ficava tensa e eu não entendi o porquê que eu ficava tensa. E eu Eu falava, também. gente, mas o que está acontecendo aqui, né? Quando eu comecei a me observar com mais carinho, com mais cuidado, com mais gentileza, inclusive, porque às vezes a gente se pune, né? E aí sim a gente não sabe o que está acontecendo, né? Mas eu comecei a me dar conta disso, de que você flui melhor quando você deixa as coisas acontecerem. Quando não tem um Exatamente. script muito fechado, né? E eu acho que isso foi Sim. uma das coisas, porque a gente fala assim, vamos fazer uma live? Vamos fazer uma live. Que assunto a gente vai falar? Vamos falar disso, mas assim, o que chegar, o que as pessoas quiserem trazer. E eu acho que é importante as pessoas se observarem nesse sentido também. Como é que elas funcionam, né? Essa Tem algumas abertura, né? essa abertura, essa abertura. E eu lembrei também do Renato, né, do querido Renato, que assistindo uma live dele, ele fez o seguinte comentário, que se a gente olha para a natureza, ela se movimenta o tempo todo. A vida se movimenta o tempo todo. Então, quando a gente se paralisa, quando a gente ou consciente ou inconsciente, a vida dá um jeito de nos movimentar. Então, pode acontecer de ser um movimento de um relacionamento, um movimento de uma doença, um movimento de uma perda de um emprego. Acontecem fatores que, na verdade, não têm o objetivo de nos punir, mas têm um objetivo maior, muitas vezes, de nos colocar nesse fluxo de movimento da vida. Exatamente. São Né? chacoalhões, né? Sim, Eu sim. gosto sempre, para mim, né? Agora voltando para as metáforas, para Uhum. mim é a montanha russa da vida. Então tem um momento que você está subindo e você está eufórico, e você está maravilhoso e tarará. E aí você está lá no platô, mas como se essa montanha russa pudesse ter platôs, assim. Você fala, bom, tá bom, então tá tudo certo. De repente ela te faz cair. E aí Sim. você fala, meu Deus, agora não tem mais solução, mas lá na frente você vai e sobe de novo. E assim vai. E esses chacoalhões, eles são fundamentais. Mas assim, Paty, sendo, né, muito pé no chão e trazendo muito assim a experiência pessoal. Às vezes, por mais que você saiba tudo isso, esse chacoalhão te derruba. Com Às certeza. vezes, por mais que você tenha todo esse conhecimento e você esteja se trabalhando com uma combinação de fatores, né? Para nós mulheres, então, uma TPM, uma coisa, sabe? Não está comendo direito, não está dormindo direito, não está se nutrindo com o que é importante, e aí vem aquele chacoalhão.
E aí, momentaneamente, você esquece de tudo, você vai para a criança ferida, você vai Sim, para um lugar de vítima e você passa aquele tempo lá, eu quero um colo, eu quero ser, né? Eu quero que resolvam por mim. E tudo bem ir para aí, porque, gente, quem diz que não vai também está mentindo. sim, sim. Todos nós vamos. Mas aí é que tá. Aí você fica ali um pouquinho, mas é um pouquinho. E você diz, espera aí, já passou, já deu, agora eu chacoalho e Sim, agora eu volto para adulto. Né? Uma sim, vez até a Maria Gorjão numa aula contou isso. Então ela mesma dialogando com ela, agora levanta, agora tá na sim, hora, chega, né? sim, Se sim. acolhe e vamos encarar, porque a gente tem força para isso. Então, sim, se vocês que estiverem ouvindo, estiverem nesse momento, né? E esse momento tá difícil, tá duro, tá tudo isso, se permita um tempinho. Mas é como o luto. Ele tem que ser um tempo, né? O luto, claro, pode ser um tempo maior, mas ele tem que ser um tempo, né, pequeno para que você não acostume nesse lugar. Porque se você acostumar nesse Sim. lugar, você acostuma a estar num lugar fraco, paralisado e você não sai. Mas se permita estar nele, porque talvez estando nele, venha o choro que você precisa chorar, venha o grito que você precisa dar, nem que seja no travesseiro, ou como o Bruno gosta de dizer, embaixo da água, nadando. Ele fala: olha, é uma delícia, ninguém te escuta, pode gritar. Deixa vir o movimento do corpo, entendeu? Dança, põe para fora, faz luta, faz o que for. Talvez ficar um pouquinho nesse lugar, tudo bem, mas você tem que se perceber nesse lugar e falar: agora chega, agora eu vou levantar e eu vou fazer alguma coisa. E aí vem, né, toda essa questão da nutrição, né? Uhum. Eu gosto muito da Ayurveda por um tempo. Ó, o Bruno tá dizendo que também pode No gritar no carro. carro. Tem que tomar cuidado. Se tiver com a janela aberta, tá todo mundo no trânsito, né? Assustado. E tudo bem, todo mundo ficar assustado, mas você corre esse risco. Mas, assim, eu gosto muito da Ayurveda. Por um tempo eu segui, né? Eu sou vegetariana e bem no começo eu segui a Ayurveda direitinho. E fala muito, né? O quanto que nós nos alimentamos pelos cinco sentidos, né? Então, assim, se você estiver num momento desse, preste atenção no que você está assistindo, o que você está ouvindo, com quem você está encontrando, tudo. Tenta fazer um detox só disso. Mesmo que você não consiga, sabe assim, então eu vou ouvir um mantra. Para mim, o mantra, Paty, ele é um Ah, bálsamo para minha alma. Eu tenho até uma para mim também, playlist Gi. mantras preferidos da Gisela. Eu coloco, ele tem uma vibração realmente diferente, né? Eu já li um documento, já assisti um Sim. documentário sobre mantras, explicando como que é possível que eles nos elevem, né, para uma outra vibração. E é fantástico, recomendo. Na época estava no Now, da NET. E aí eu coloco o mantra, já me ajuda. E aí na hora de comer eu falo, bom, eu vou escolher as coisas melhores. Então você vai tomando esses pequenos cuidados e você já começa pelo menos respirar. E aí um próximo passo que pode ser difícil, mas que é um passo importante escolhe uma coisa que você gosta de fazer. Pode ser a coisa que assim, é tão simples, é tão boba, não interessa. Faz isso por você. Hoje eu vou fazer isso por mim, por mais ninguém. E aí pode ser um ritual, pode ser tomar um chá. Mas eu vou ali, eu vou preparar esse chá. Aí vem o seu mindfulness, né? Com toda a minha presença nesse chá, coloco um mantra, vou fazer, vou preparar e vibrar uma energia, né, curativa nesse chá. Vou tomar em silêncio. Então, assim, às vezes é uma coisa como tomar e fazer e tomar um chá. Isso tem sim um efeito para a gente, isso tem um efeito na nossa alma, isso nos alegra. É impressionante. Às vezes não é algo grande, né? Não, eu costumo dizer que na maioria das vezes, Gi, aquilo que conforta a alma é pequeno, não é grande. É muito, é singelo, é simples. O simples é completo. É sutil porque é uma É dimensão da sutil. sutileza, né? Exato. É como quando você tem um encontro com uma pessoa muito querida, que você gosta, que aquela pessoa te transmite, né? Aquela alegria, aquela energia, aquele amor. Você sai dali revigorada de uma conversa, às vezes, né? E o contrário também é verdadeiro. Tudo aquilo que não tá legal, tudo aquilo que
a gente percebe que está nos deixando mais pesado, mais denso, sair disso, tentar fazer um movimento de sair Pelo disso, menos né? reduzir, né? Às vezes a Ou gente não reduzir. consegue, mas É, reduzir, se resguardar, se colocar em primeiro lugar nesse momento, você e, precisa. Eu lembro de uma época da minha vida que eu achava egoísmo, né? Falar isso. Nossa, mas como eu em primeiro lugar? Lembro de tantas pessoas me dizerem isso em momentos que eu estava, sabe, correndo, filho e todas, muitas questões. Hoje eu entendo, porque eu vejo o dia que eu tô bem, que eu tô feliz, que eu tô. Eles também estão, e é assim, né? Então é sim, isso que você falou, é pequeno. E aí eu queria trazer assim um conceito que para mim entrou na minha vida também já mais tarde. Eu sou de formação católica, mas eu sempre tive muita curiosidade para conhecer as religiões, então eu estudei Cabala, eu conheci Espiritismo, e eu estudei um pouco também, né, do hinduísmo, li. Então eu gosto sempre de trazer, assim, eu trago um japamala e um terço, porque isso me lembra sempre de que todos levam para o mesmo lugar, assim, para mim é uma coisa simbólica que eu gosto de trazer. E uma das coisas, né, que no hinduísmo você vê é que essa realidade que a gente vive, que nos distrai, né, é uma ilusão, porque na verdade nós somos almas habitando esse corpo e nós precisamos de alguma forma sintonizar essa outra dimensão, seja da forma como for, seja por que caminho for, e eu acho que a gente tem que seguir o caminho que fala com a gente. Mas é isso, é uma outra dimensão e é estar sintonizado nisso, porque senão a gente fica vivendo só como uma venda. É como aquele filme Matrix, claro, guardadas as proporções, né, da metáfora. Mas a gente está ali vivendo uma realidade virtual ou uma realidade que a gente acha que é tudo, quando na verdade ela é simbólica, ela traz todos os ensinamentos que a gente tem que ter, ela traz tudo que a nossa alma precisa aprender nesse caminho. Então, quando você traz essa coisa da sutileza, me vem, né, esse conceito que para mim demorou tanto para eu conseguir realmente chegar e que hoje é tão claro. Então, às vezes eu tô nesse movimento, eu falo, como ontem, né, como eu falei, e aí eu conversei com o Bruno, ele falou, nossa, para mim também foi um dia, eu falei, bom, aí eu me centrei, eu falei, bom, tá tudo bem, acho que a gente tem que às vezes colocar na perspectiva, isso vem trazer algo, ainda não sei o que é esse algo, respiro, e aí você sintoniza nessa outra sutileza, né? Você pelo menos tenta, né? Porque às vezes não é exato. fácil para ninguém, para ninguém. Não, para ninguém. E às vezes o tempo que a gente passa por um período turbulento, ele é grande, né, Gi? Ele é maior. Ele é Às maior. vezes, o que acontece, a situação, ele é maior. Mas eu acho que quanto mais Sim, consciência a gente tem que tudo passa, que são esses altos e tudo passa. baixos, a gente começa a se nutrir daquilo que é possível para a gente se fortalecer e passar o que tem que passar, mesmo que seja um período mais longo, né, da nossa vida. Porque quando a gente não está nutrido, quando a gente não tem essa força, quando a gente não percebe essa força em nós, é muito mais desafiador passar por esses momentos. É Sim, como se não fosse terminar nunca, né? sim. É E muito me mais vem desafiador. também de trazer, Paty, uma coisa importante, né? A gente às vezes faz um monte de curso. Então, como fazer isso, como fazer aquilo, né? A gente vai entrando em vários cursos, né? E a gente não absorve nada deles, porque a gente não está ali presente. E às vezes, mais vale você pegar uma mensagem que tocou seu coração, que às vezes foi do vizinho, às vezes foi de um curso, às vezes foi de um livro, o que quer que seja, às vezes foi dessa live, e você pega essa mensagem e você coloca em prática e você começa a vivenciar o que ela representa para você. Um ensinamento vivenciado vale mais do que 30 que você acha legal e você não consegue aplicar. E aí a Maria Gurjão traz um pouco isso. Ela diz assim: eu li pouquíssimos livros na minha vida e eu fiz poucos cursos. Porque quando termina um capítulo de um livro importante para mim, eu passo meses refletindo e vivenciando aquilo e colocando em prática.
e me percebendo em relação àquilo, me percebendo indo, vindo, quer dizer, é vivenciando mesmo, porque a gente está muito no mental e a gente acha que isso resolve, mas não resolve, então é vivenciar. Maravilhoso. Maravilhoso isso, Gi, porque senti aqui em mim o quanto eu acredito nisso, de que fez alguma coisa, leu algum livro, pegue aquilo que te tocou e no dia seguinte tenta colocar em prática. A gente sai daquele conceito, porque a gente está muito, eu acho que às vezes no conceito, né, de conhecimento, né? A gente ouve muito, vamos ganhar conhecimento. E na verdade, o conhecimento que não vira uma prática, eu sinto que não é uma sabedoria, porque você É só um vai ter a acúmulo. sabedoria, é um acúmulo. E às vezes até esse acúmulo, né, exagerado, Sim. ele faz a gente se paralisar. E aí ele mexe, deixa a gente meio completamente pirado, né? A professora Lúcia Helena Galvão, uma filósofa que eu amo, adoro, já ouvi várias lives dela, recomendo para quem estiver nos ouvindo. Ela diz que nós nos tornamos acumuladores do conhecimento, em uma determinada live que eu já não me lembro qual era. E é muito interessante ouvir o que ela está falando. Ela falou: não adianta isso não alimenta. O alimento que realmente nutre é aquele que é absorvido. Mas a gente não absorve. É como na comida, né? A gente está tão acostumado a Isso, devorar que a gente não absorve. E eu me coloco nisso. Às vezes eu como, tô comendo ali, eu falo, nossa, hoje não apreciei, hoje não, né? Não absorvi. E isso também com conhecimento. Então, é isso que você disse, é assim, é vivenciar, porque quando eu vivencio, ele ganha força, ele ganha um espaço. exato. Bom, Gi, a gente está chegando aqui 1 hora, a gente nem viu aqui o que as pessoas colocou, foi tão fluido. O meu travou, eu não consigo ver mais nenhum comentário, eu Ó, a não sei o que está Mirna acontecendo. agradece. Deixa eu ver se eu consigo ver rapidinho. A Mirna aqui, parabéns e gratidão. A gente que agradece a presença de todos. Mirna, querida, um beijo. Adriane, isso foi para mim, menos leituras e mais práticas. Vivenciar. É isso, Adriane. O Bruno também tinha colocado aqui que ele estava passando por um processo de usar a raiva a favor, de fazer o Isso, movimento. E, enfim, vários comentários aqui de que a gente recebe com muito carinho. E é sempre tão bom, né, estar com essas pessoas queridas aqui. Então, Gi, eu quero muito agradecer, né, a nossa conexão, é uma gratidão imensa a esse universo maravilhoso, a sim. todos que estiveram aqui, né? E vamos fazer mais vezes. Vamos fazer agora uma eu, você Vamos. e o Bruno juntos. Vamos, parça, Nós vem com a três. gente, vamos fazer. E, bom, gente, gratidão por todos que vieram, que tomaram um tempinho para assistir, para estar aqui com a gente. Paty, muito obrigada, foi uma delícia. Eu sempre, é como a gente falou no começo, é uma delícia estar aqui ouvindo, falando. E quero sim fazer, vamos fazer mais, junto com o Bruno. A gente flui o tema que surgir. Sim, a gente abre aqui e fala, vamos falar sobre o quê? Vamos falar, está tudo bem, vamos fluir. E amanhã, só aqui para lembrar, a Gi está fazendo um movimento muito, muito intenso. Hoje foi maravilhoso. E amanhã vai ser às 9 da manhã, né, Gi? Isso, amanhã eu tinha esquecido, já tinha um compromisso marcado ao meio-dia, então amanhã eu vou fazer às 9 da manhã, um movimento guiado, vou fluir com o grupo, vamos ver o que vai vir. Um beijo no coração, Gi. Um beijo a todos. Beijo, Gratidão pela querida. presença e nos vemos em breve. Nos vemos. Um beijo, beijo a Um todos. beijo. Gratidão. Tchau.